profeta Isaías um estudo detalhado de sua vida, obra e influência. Isaías, cujo nome significa Yahweh é salvação, foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Ele teve uma influência duradoura na história e teologia judaica e cristã. Nascido em uma nobre tribo de Israel por volta de 770 a.C., Isaías exerceu seu ministério profético no reino de Judá. Esse período foi marcado por grande turbulência política e social, com guerras, alianças e a crescente ameaça do Império Assírio. Seus escritos moldaram a compreensão do povo de Deus sobre sua identidade, missão e destino. Isso ocorreu tanto no judaísmo quanto no cristianismo. O livro de Isaías, que leva seu nome, destaca-se por sua rica linguagem poética e simbólica. Ele contém profundas mensagens de juízo e esperança, além de notáveis profecias messiânicas. As mensagens de Isaías continuam a ser relevantes hoje, ecoando fortemente em nossos dias. Elas trazem advertências contra a idolatria, um chamado ao arrependimento e a visão de um futuro de paz e justiça. Este estudo se propõe a realizar uma análise aprofundada do profeta Isaías, abordando os seguintes aspectos: sua vida e contexto histórico, o livro de Isaías e seus principais temas e mensagens, as diferentes seções do livro e suas características, a influência de Isaías na história e teologia judaica e cristã, o cumprimento de suas profecias, a linguagem poética e simbólica utilizada em suas profecias. Isaías em comparação com outros profetas bíblicos, comentários e estudos acadêmicos sobre o profeta e sua obra. Vida e contexto histórico. Isaías viveu durante os reinados de Úzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Seu ministério profético se estendeu de aproximadamente 740 a 701 a.C., um período marcado por crises políticas, sociais e espirituais. O reino de Israel ao norte já havia sido conquistado pelos assírios, e Judá enfrentava a constante ameaça de invasão. A ascensão do Império Assírio impactou fortemente o reino de Judá, gerando instabilidade e medo. Internamente, a idolatria e a injustiça social corroíam a nação, afastando o povo de Deus. Casado com uma mulher conhecida como a profetisa, Isaías teve pelo menos 2 filhos. O título de sua esposa, a profetisa, era usado para designar mulheres que recebiam revelações divinas e profetizavam. Isso evidenciava o papel profético feminino naquela época. Seus filhos receberam nomes simbólicos que refletiam as mensagens divinas que ele transmitia. Sear Jazubi, um resto voltará. E Maer Salal Asbas. Pronto saque, próxima pilhagem. O chamado de Isaías para o ministério profético ocorreu no Templo de Jerusalém. Lá, ele teve uma visão do trono de Deus cercado por serafins. Um desses seres angelicais purificou os lábios de Isaías com brasas vivas do altar. Isso simbolizava a purificação de seus pecados e sua preparação para o serviço profético. Essa experiência marcante o impulsionou a proclamar a palavra de Deus com fervor e coragem. Ele confrontou os pecados do povo e anunciou a esperança da redenção. O livro de Isaías, temas, mensagens e profecias. O livro de Isaías é uma obra rica e complexa que combina diversas formas literárias. Inclui poesia, narrativa histórica e oráculos proféticos. Seus principais temas incluem a santidade de Deus. Isaías enfatiza a transcendência e o poder absoluto de Deus. Ele contrasta isso com a fragilidade e a pecaminosidade humana. O juízo divino é outro tema central. O profeta anuncia o julgamento iminente de Deus sobre Judá e as nações vizinhas. Isso ocorre como consequência de sua idolatria, injustiça e desobediência. Elias critica a adoração de ídolos, a opressão e a marginalização dos pobres.
Ele também critica práticas comerciais injustas. A esperança messiânica é um tema importante. Isaías apresenta a promessa de um futuro rei ideal, descendente de Davi. Esse rei trará justiça, paz e salvação ao povo de Deus. O consolo e a restauração são outros temas abordados. Apesar do juízo, Isaías oferece mensagens de esperança e consolo. Ele promete a restauração de Israel e a redenção da humanidade. As mensagens de Isaías são transmitidas por meio de linguagem poética e simbólica. Ele utiliza imagens vívidas e metáforas para expressar as realidades espirituais. Isaías emprega recursos como o hipérbato, a comparação e a personificação. Esses recursos realçam a mensagem e a tornam mais memorável. A poesia e o simbolismo de Isaías o diferenciam de outros profetas. Isso confere profundidade e atemporalidade à sua mensagem. Exemplos de versículos que expressam as mensagens de Isaías. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Com a minha mão direita vitoriosa, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essas mensagens se relacionam com os temas do livro e o contexto histórico. Elas oferecem consolo e esperança em meio às dificuldades enfrentadas pelo povo de Judá. Entre as profecias mais notáveis de Isaías estão aquelas que apontam para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Ele previu detalhes como o nascimento virginal, o sofrimento e a morte vicária do servo do Senhor. Essas profecias tiveram um impacto profundo na teologia cristã. Elas são frequentemente citadas no Novo Testamento como prova da divindade de Jesus. As diferentes seções do livro de Isaías. O livro de Isaías é tradicionalmente dividido em 3 seções principais, cada uma com características distintas. Proto-Isaías, capítulos 1 ao 39, é atribuída ao próprio profeta Isaías. Esta seção é considerada a mais antiga e data do século 8 a.C. Ela contém oráculos contra Judá e as nações estrangeiras. Esses oráculos são intercalados por 2 apocalipses que descrevem o juízo divino e a futura restauração. O estilo é marcado pela linguagem poética e simbólica. Há ênfase na santidade de Deus e na necessidade de arrependimento. Um exemplo é a passagem em Isaías 6, que descreve a visão de Isaías no templo e seu chamado profético. Deutero-Isaías, capítulos 40 ao 55, foi escrita durante o exílio na Babilônia, no século VI a.C. Esta seção apresenta um tom mais consolador, com promessas de libertação e restauração. Um dos temas centrais é o servo sofredor, figura que prefigura o sofrimento e a morte vicária de Jesus Cristo. Isaías 40:48 enfatiza a libertação de Israel, enquanto Isaías 49:54 foca em Sião e Jerusalém. Trito Isaías, capítulos 56 ao 66, acredita-se que tenha sido escrita após o retorno do exílio, no século V a.C. Ela aborda os desafios da reconstrução de Jerusalém e da comunidade judaica. O profeta enfatiza a importância da justiça social, da fidelidade a Deus e da esperança na vinda do Messias. Em Trito Isaías, encontramos temas como a inclusão de estrangeiros e eunucos na comunidade de fé. Isaías capítulo 56, versos de 3 ao 8, e a importância do sábado e do jejum como expressões de verdadeira piedade. É importante notar que a divisão do livro de Isaías em 3 seções é objeto de debate entre os estudiosos. A visão tradicional atribui a autoria de todo o livro ao profeta Isaías, enquanto a crítica moderna sugere a participação de diferentes autores em períodos distintos. A linguagem poética e simbólica de Isaías. A linguagem poética e simbólica é uma característica marcante do livro de Isaías.
O profeta utiliza uma variedade de recursos estilísticos, como metáforas, alegorias, imagens vívidas e paralelismos. Esses recursos comunicam as verdades divinas de forma profunda e memorável. Alguns exemplos da linguagem poética e simbólica de Isaías. Comparação: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1,18. Metáfora: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9,2. Personificação. Por isso, a minha alma se alegra no Senhor. O meu espírito exulta no meu Deus. Isaías 61,1. A linguagem poética e simbólica de Isaías contribui para a força e a beleza de sua mensagem. Isso a torna atemporal e capaz de transcender as barreiras culturais e históricas. Influência na história e teologia. Influência no judaísmo. Isaías é considerado um dos profetas mais importantes da tradição judaica. Seus ensinamentos sobre a santidade de Deus, a justiça social e a esperança messiânica tiveram um impacto duradouro. Ele influenciou a liturgia judaica, a ética social e a interpretação das Escrituras. Influência no cristianismo. Isaías é frequentemente citado no Novo Testamento. Ele é considerado um precursor do Evangelho. Suas profecias messiânicas são interpretadas pelos cristãos como prenúncios da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isaías 40. Versos de 3 ao 5, é citado em Mateus 3,3 e Marcos 1,3 como uma profecia do ministério de João Batista. Isaías 53 é interpretado como uma descrição profética do sofrimento e morte de Jesus. Cumprimento das profecias. As profecias de Isaías se cumpriram em diversos níveis. Isso ocorreu tanto no contexto histórico original quanto em sua aplicação futura. Algumas profecias se referem a eventos específicos do tempo do profeta, como a invasão assíria e o cerco de Jerusalém. Outras têm um significado mais amplo, apontando para o futuro distante como a vinda do Messias e a redenção da humanidade. O elder Dallin Oaks explicou que as profecias de Isaías podem ter múltiplos significados. Elas podem se cumprir em diferentes épocas e contextos. O cumprimento das profecias demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas. Isso fortalece a fé dos crentes. Isaías, em comparação com outros profetas, Isaías se destaca entre os profetas bíblicos. Ele é conhecido por sua linguagem poética, suas visões abrangentes e a ênfase na esperança messiânica. No entanto, ele compartilha similaridades com outros profetas em seu chamado para a justiça social e a fidelidade a Deus. Comparando Isaías com outros profetas, podemos observar diferentes ênfases e estilos. Mas todos compartilham um chamado para a obediência a Deus e a busca pela justiça. Isaías foi um profeta de grande importância, cujos escritos transcendem o tempo. Eles continuam a inspirar e desafiar pessoas de diferentes épocas e culturas. Sua vida e obra são um testemunho da santidade de Deus, da necessidade de arrependimento e da esperança na redenção. As profecias messiânicas de Isaías, em particular, tiveram um impacto profundo na teologia cristã. Elas moldaram a compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo. O estudo do profeta Isaías nos convida a aprofundar nossa fé. Ele nos incentiva a buscar a justiça social e a viver em esperança na promessa da vinda do reino de Deus. As mensagens de Isaías são atemporais e nos lembram da seriedade do pecado. Elas falam do juízo divino e do triunfo final de Cristo. Seus escritos nos encorajam a confiar na fidelidade de Deus e a buscar um futuro de paz e justiça.
Amém! Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Deixe seu like e glória a Deus.